Bom, o defesa do caranguejo, o nome está dizendo, né, que procura defender a espécie. E para se defender uma espécie, a primeira grande ação é permitir que essa espécie possa manter a sua prole, manter a sua geração, né, anos e anos a fio, né, pelo futuro. Então, nesse momento, para proteger a prole, proteger a manutenção das gerações futuras, é necessário manter a proporção de machos e fêmeas que permitam que haja a procriação. Procriação é o nascimento, né, e o nascimento e que essas fêmeas ovadas possam realmente dar à luz, possam fazer proteger o nascimento desses pequenos caranguejos. Né? Então, isso é um dos momentos, uma das razões importantes que o defeso faz, o objetivo maior é defender a sustentabilidade dessa espécie. Por que se defende a sustentabilidade dessa espécie? Primeiro, por ela mesma, pela sua importância da biodiversidade, pelo direito que ela tem de ser espécie, né? De ser um elemento da biodiversidade do planeta, de um ecossistema. E também por sua importância socioeconômica. É um recurso alimentar proteico, proteína de alta qualidade, né, com baixa gordura, enfim, e culturalmente, também é uma proteção à cultura, culturalmente muito utilizado no litoral brasileiro, como fonte alimentar, como receitas tradicionais, né, como comidas dentro das comidas típicas, né? Então, para garantir a sustentabilidade, ou seja, a manutenção da espécie, da biodiversidade, né, a sustentabilidade ambiental, para garantir a sustentabilidade social e cultural, que as pessoas usam, que as pessoas comam, que as pessoas pratiquem seus pratos tradicionais, e para proteger a sustentabilidade econômica, porque existem pessoas, né, e estabelecimentos que comercializam esse recurso, que esse recurso tem uma entrada econômica, faz parte da economia do mercado do litoral brasileiro, especialmente aqui no Maranhão, e em alguns lugares onde os caranguejos são extremamente abundantes, porque eles são uma espécie típica de manguezal. E onde for manguezal abundante, você vai ter uma abundância desse recurso. Né? Aqui no Maranhão, tem uma quantidade assim, maior do que em outros sim, estados? Sim, ele é líder no caso. Sim. Ele é líder tanto na maior área de manguezais como na maior quantidade de caranguejos. Eu não falo ainda em produção, porque tem muito caranguejo que ainda não está sendo explorado. Sim. Produção pode ser outro mercado, né? Mas a gente está quase líder na produção também. O pessoal está. E uma produção não sustentável, está tendo muita captura predatória, né? Mas, enfim, o defeso, então, ele vem para garantir a sustentabilidade ecológica, econômica, social e cultural de um recurso que inequivocamente é importante. Né? Então, no caso do caranguejo-sapo. Ele tem períodos específicos. E o defeso não acontece apenas no período chamado carnaval entre janeiro e março. Há outros momentos também, outubro, setembro, julho, também há períodos de defesa. Né? Há períodos de defesa o ano inteiro em que a captura é proibida naquele momento e as pessoas que dependem desse recurso nesse momento, elas podem fazer jus a receber uma bolsa, um auxílio-desemprego, né? Para poder ficar parado naquele período de tempo. Aqueles que são cadastrados. Sim, todos podem se cadastrar se comprovarem que são catadores de caranguejo ou que são pescadores, né? Todos podem se cadastrar. Então, se alguém fala, eu não sou cadastrado, mas é o cidadão que não está correndo atrás do seu direito. Tá? Então, é importante a gente divulgar muito que é bom esse site, eu fico muito contente, em primeiro lugar, quero dar parabéns por essa iniciativa, que dentro do site da UFMA a gente esteja conseguindo também divulgar esse tipo de ação que impacta tanto a sociedade como efeito de material de pesquisa nosso, né? De trabalho nosso. Mas, enfim, obrigada, deixar aqui eu dou já para ela. Obrigada, fez certinho. Essa é o cara. E aí, então, nesse caso, o defesa acontece como? A reprodução, período de acasalamento, obrigada, meu bem. O período de acasalamento
acontece no que nós chamamos meses de carnaval, entre janeiro e março, com pico em fevereiro. Por isso a gente costuma falar que o acasalamento ocorre no carnaval, né? Que o caranguejo gosta de carnaval. Né? E é verdade, né? Ele gosta dessa época. E no que constitui o acasalamento? No acasalamento, é um fenômeno biológico, fisiológico, acontece nessa espécie, né? Nos caranguejos, em todos os caranguejos é assim que acontece, mas nesse caso, o caranguejo sapo, um fenômeno acontece lá dentro da sua anatomia, do seu relógio biológico, da sua fisiologia, em que eles reconhecem como entram no período, na fase de acasalamento, e as fêmeas e os machos saem das tocas, abandonam as tocas e começam a perambular, é literalmente perambular. Eles andam pelo mangue, às vezes atravessam rua, porque hoje em dia no meio do mangue, às vezes o nego já construiu uma rua, um condomínio, então às vezes você vê o caranguejo até entrando errado no quintal de alguém, né? Eles perambulam, tá? No sentido de procurar os seus parceiros, tá? E também procurar o acesso às proximidades das condições ambientais que são favoráveis para acontecer o acasalamento e tal. Então, área de lama, área úmida, né? Área perto de maré, de riacho, essa coisa. E, portanto, popularmente, esse período é chamado de andada. É a andada dos caranguejos, porque os caranguejos saem andando. Logicamente que os caranguejos andam, isso é um comando biológico, comportamental, fisiológico, superior à vontade deles. Eles entram, é como a mulher, ela fica nos seus dias todo mês, independente da vontade dela. Na hora que você sabe que pode chegar amanhã, que pode chegar antes, né? Mas você fica e isso não há o que faça mudar, né? Isso é uma doença. Então, os caranguejos também, eles não podem ir contra a sua natureza, eles saem andando, né? Seus hormônios e tudo, colocam para andar. Então, nesse momento, eles estão extremamente vulneráveis, né? E aí que se dá um dos momentos de captura predatória mais terríveis da história de captura predatória nos ambientes costeiros. Porque todo mundo pega. Não só catador profissional, nem ser profissional, qualquer um, porque ele está fácil, exatamente. Pega um saco, você começa a botar para dentro. E isso se faz muitas vezes de forma aleatória, porque o catador profissional, ele não captura fêmeas, só machos, né? Mas na captura predatória vai todo mundo, e vai de qualquer tamanho. Então, muitas vezes, e mesmo aquele que captura só machos, no caso, né? Daqueles que capturam só machos, se ele captura na andada, ele está diminuindo o número de machos disponíveis para as fêmeas. Ele diminui a possibilidade de encontro dos parceiros. Então, o que acontece com o estoque? Se você, de repente, já passou da andada, a fêmea não encontrou o parceiro, ela não vai. Aquele ano, naquela época, ela perde um ano, né? Só acontece nessa época. É uma vez por ano que há reprodução. Então, ela perde um ano. Então, você imagina populações e mais populações que não conseguem, que as fêmeas férteis, produtivas, não dão a luz, né? Para os caranguejos. Então, o recurso vai diminuindo com o tempo. Vai aumentando o número de pessoas, a população humana aumenta, né? As áreas de mangue diminuem, porque aumenta a especulação imobiliária, aumenta a área portuária, aumenta a área industrial. As áreas de mangue disponíveis também pioram a qualidade, porque tem áreas poluídas. Então, de repente, vai encolhendo e a produção depois começa a ficar difícil e ficar mais cara, né? E a gente vai chegando num ponto que a gente chama de sobrepesca, que é quando o recurso está sobreexplorado. A gente está tirando mais caranguejos do que os caranguejos podem repor de estoque, entendeu? Eu tiro mais animais adultos do que os filhotes podem vir. Então, a cada ano, a cada 5 anos e a cada década, o número da população de caranguejos decresce. Então, vai chegar um momento que a gente pode entrar numa linha de extinção. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais caranguejo, ou que o caranguejo vai custar os olhos da cara. Só rico vai fazer uma torta de caranguejo. Já é assim, algo previsível, mas é a curto prazo? Sim, em vários lugares do país já acontece. Em vários lugares do país não existe mais o caranguejo. O que acontece? Há uma exportação. O Maranhão é o principal exportador,
né, para mercados do Ceará, do Piauí. O Pará hoje exporta também. Então, aumenta ainda mais a pressão sobre os estoques, porque agora não só você tem que dar conta do seu estado, mas você está sendo demandado para dar conta dos outros que já sobreexploraram o recurso. Então, não é só previsível, como é fato, e é por esses fatos, não é por previsão, é por esses fatos que foi instituído o defeso. O defeso proíbe que, na andada, as pessoas não podem capturar. E é importante que a população tenha consciência e não peça, né? Fala, está no defeso do caranguejo, eu não vou pedir caranguejo no bar, porque se tem muita demanda, isso induz também que o camarada burle a lei. Não, eu sei que é proibido, mas ninguém está me vendo, não tem fiscalização porque não tem gente suficiente para entrar aqui quanto é mãe, eu pego os caranguejos, o pessoal, aí as pessoas não sabem que está no defeso, está vendo caranguejo no cardápio, né? E aí ele fala, eu quero caranguejo, ele vai e serve. O dono não diz. Alguns donos de bar aqui dizem, olha, está no período de defesa, essa semana não vai ter caranguejo. Porque o caranguejo é fresco, então não dá para ficar, a não ser a carne, né? Mas o caranguejo, da caranguejada, né? Cozido na hora. Então, por que a gente tem essas épocas interrompidas? Para a economia, numa época tão importante para o turismo, para o carnaval, para as férias, para a economia não sofrer demais, com 3 meses de interrupção, o defeso se dá de semanas por semanas. Ele tem intervalos de respiro para a economia. E quais são esses intervalos? Como é que se escolhe? Com o intervalo das marés, né? A andada ocorre mais, com maior intensidade, né, nas épocas de lua cheia, lua nova, nas épocas de serviço, nas águas grandes, o caranguejo sai. Depois ele dá uma descansada nas marés mais fracas, depois ele anda de novo, Então o defeso faz isso, coloca, né, dá uma folga, não que ele deixou de andar, ainda pode encontrar um andando o outro, mas a população, a lua afeta. Uma das coisas que afeta o comportamento, agora falando cientificamente, uma das coisas que afeta a fisiologia, o comportamento e os hormônios desses animais, que eles sabem que eles têm que sair para andar, é a lua. As marés são fenômenos lunares e as marés e a lua faz com que ele saia. Então, na lua cheia, na lua nova, ele tem esse comando que a maioria sai. Então, nesse momento, é terminantemente proibido para que a espécie não esteja tão vulnerável. Eles não vão sair correndo e entrar numa toca para se defender, eles estão andando procurando parceiro. Então, eles não estão alertas, eles estão meio que, né, meio fáceis, eles ficam meio, como se diz, meio tontos. Quem já viu o caranguejo nadado, ele fica bobo. Ele não fica tão esperto que sai correndo e se defende, né? Eles estão andando aos montes, e aí você sai catando assim, porque eles ficam até confusos. O que está acontecendo? Eu estou andando e tem gente pegando a gente, né? Então, então tem esse intervalo, e não só nesse intervalo tem defesa. Esse é o mais comum, o maior e tal, por conta dos mais julgado por conta desses 3 meses de acasalamento. Mas ainda tem por volta de julho, agosto, né? E por volta de setembro, outubro, tem mais períodos de defesa. Porque o caranguejo, ele é um crustáceo, tem aquela casca dura. Como é que ele cresce, né? Como é que ele muda a casca, ele sai da casca e ele fica molinho. E ele fica no fundo da toca, ele está extremamente vulnerável a tudo, até fungo, tudo. Ele fica mole. Na Bahia tem muito a coisa de comer siri mole, caranguejo, aratu, mole, que é tirar os bichos quando estão na muda, porque não tem a casquinha e coloca o bicho todinho na panela e tal. E tem suas culturas, né, suas tradições de comer aquele negócio. Então, nessa época em que eles estão trocando a carapaça, que eles estão fazendo a cria, né, que chama caranguejo de leite e tal, eu também tenho defesa, porque se você também, naquelas semanas em que eles estão trocando a muda, você interfere, aí o bicho acasalou, mas não cresce. Não cresce, acaba a população do mesmo jeito. Então, o caranguejo é um animal extremamente útil, para o homem, extremamente importante para o homem, extremamente útil para o meio ambiente. Ele faz a reciclagem de toda a matéria orgânica dos manguezais. Ele faz parte da cadeia alimentar, é altamente consumido
por peixes que nós consumimos. Então, às vezes, terminar o caranguejo vai ter um impacto na pesca. Eu não como caranguejo, mas como peixe. E, de repente, aquele peixe vai começar, vai desaparecer, porque aquelas aves, aqueles outros peixes, exatamente, interrompe o ciclo. Ao interromper, sem contar, como eu disse, a própria atividade dos caranguejos no mangue é importante.